Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer. Boa noite. É muito bom estar aqui, né? Todos reunidos para a gente aprender junto, né? A cada encontro na casa espírita é um aprendizado. Eu venho há 49 anos aprendendo na casa espírita e isso nos dá mais responsabilidade. Cada vez que a gente aprende, nós somos mais responsáveis. Já dizia Jesus, né, sobre isso. E o tema que me foi proposto é um tema desafiador. O que me falta? Né? Primeiro, quero agradecer esse momento, a gente estar aqui junto, porque são 23 anos, parece que foi ontem, né? Que nem existia nem esse prédio, isso aqui era um terreno. E a gente começou lá naquela garagem, né? E primeira vez que eu vim, e a gente já tinha acertado com Leandro, seu Didio, né? Que esteve lá no Apolo. No dia que ele esteve lá, aí eu disse, Leandro, eu quero falar com você. Ele disse, também vim aqui para falar com você. Aí quando terminou a palestra, aí eu disse, diga o que é, Leandro? Ele disse, não, diga você. Aí eu disse, olha, eu acho que está na hora de abrir a instituição lá, um centro lá de estudo, né, para começar. Ele disse, eu vim falar sobre isso. Né? E a gente começou a conversar e acertamos, e como disse, no dia 14 de julho, estávamos iniciando o primeiro encontro espírita aqui em Camocim de São Félix. Diz que a espiritualidade confia num grupo depois que esse grupo tem 10 anos de trabalho. Aí pode ser confiável esse grupo. Depois de 10 anos ininterrupto com o trabalho. São 23 anos. São 23 anos que aqui estou, né? Tive afastado muito pouco, né? Foi mais na pandemia e quando eu estava trabalhando em Recife. Mas mesmo assim, quando coincidia com as minhas folgas, aqui eu estava. Né? Muitas vezes eu passava direto, nem para casa eu ia. Vinha direto com a mala, vinha para cá e depois é que eu ia para casa. Mas isso é dedicação à causa, né? A causa espírita. E a gente não tem não é só a casa, dedicar também à causa. A casa é o prédio, né? E a causa é o importante. A gente tem que dedicar essa causa espírita. Mas vamos iniciar, né, sobre o tema da noite de hoje, falar do que me falta. Quando a gente começa a ler sobre os salmos, tem um salmo foram os escritos de Davi, né? Que ele escreveu, e tem um salmo que diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Não é isso que ele diz. Quando a gente fala nada me faltará, quando fala nada, remete às coisas materiais, não é isso? Que na realidade, esse salmo não é isto. Esse salmo é, o Senhor é meu pastor e não me faltará.
quem não me faltará é o Senhor. Nada é coisa material, né? Nada vai me faltar. E algumas pessoas se apegam a isso, né? E dizendo que nada vai faltar, nada de material. Mas não, que não vai me faltar é o Senhor. E a gente se prende muito às necessidades, o que me falta das coisas materiais. Se eu perguntar a alguém, dependendo a quem eu perguntar ela o que é que lhe falta. Ou se ela se fizer uma pergunta, o que é que me falta? Se for uma pessoa que está passando necessidades, ela vai dizer que está faltando tudo, está faltando comida, faltando casa, né? Na minha casa nem energia tem, então está faltando tudo. Então está faltando tudo de material. E o ser humano, primeiro, tem que satisfazer suas necessidades fisiológicas do corpo. Que necessidades são essas? Necessidade de alimento, né? De higiene, né? Então são as primeiras necessidades. Depois de satisfeitas as necessidades fisiológicas, aí vem as necessidades complementares. Aí não é mais que já tenho alimento, aí preciso de casa, aí eu preciso de me divertir, né? Eu preciso de ter alguma ocupação. Então a gente vai ocupando, assim, na escala, de acordo com as pessoas que a gente perguntar. Se eu perguntar a ela, o que é que lhe falta? Ela vai dizer, o que me falta é das necessidades que ela passa. Se eu perguntar a uma pessoa que tem tudo e perguntar o que é que lhe falta, e ela vai dizer, o que é que me falta? Me falta paz. Me falta paz. Então, se dependendo de que pessoas a gente conversar, cada um tem suas necessidades. São coisas que faltam a ela, mas dificilmente alguém vai dizer que o que falta nela são coisas de dentro para se colocar para fora. Dificilmente alguém vai falar isso. Vai falar das suas necessidades, né? Principalmente as necessidades primeiras. Quando alguém chega na casa espírita, que chega pela primeira vez, ela vem por uma necessidade, né? Então está faltando alguma coisa para ela. Como cada um de nós chegamos à casa espírita, porque são poucas pessoas que nasceram no lar espírita, né? Marina foi uma, né? Já nasceu no lar espírita. Então, quando as pessoas chegam à casa espírita, o que é que elas estão precisando? Primeiro lugar, acolhimento. O que é acolhimento? Essa palavra está muito em voga, né? Acolhimento, é você ser acolhido. O que é acolhido? Ser recebido. Não tem coisas pior que você chegar em algum lugar e não ter um acolhimento. A pessoa chega, entra, fica ali sem ser recebida, a pessoa fica ali até sem jeito, né? Imagina, alguém chega a primeira vez aqui, entra e fica sem saber o que fazer. Aí a gente tem que acolher, tem que ir lá, conversar com ela, dar boas-vindas, né? Falar da casa, o que é aqui, né? Então isso é acolhimento. E é muito bom a gente ser acolhido, né? Onde quer que a gente vá. Ter um acolhimento. É tanto que hoje, nos executivos, né, da cidade, que é a parte governamental, todo mundo hoje está fazendo treinamento para acolhimento. Acolher o contribuinte que está vindo ali, a pessoa que está indo com suas necessidades. Então hoje se está treinando as pessoas para acolher. E o que é que me falta? É ser acolhido ou é acolher?
É a necessidade minha ou a necessidade do outro? É o outro que eu preciso acolher? Que se eu tive essa necessidade de ser acolhido e fui acolhido, eu tenho que acolher o outro. Então a gente tem que ver as necessidades. Se alguém vir me perguntar o que é que falta, Assis? O que é que lhe falta? Eu digo que está faltando tanta coisa, né, para poder eu me tranquilizar. Por exemplo, né? Está faltando um prédio lá que o telhado voou do centro espírita. Para poder eu me tranquilizar, eu tenho que fazer aquele trabalho ali, né? Então, é algo que está acontecendo hoje com cada um da gente. Alguém aqui tem alguma necessidade? O que é que falta para alguém aqui? Está faltando alguma coisa para alguém aqui? Falta? Para o pessoal ali atrás não falta não, está tudo tranquilo, não está faltando nada, né? Então a gente, cada um com sua necessidade, né? Quando a gente vai, deixa eu pegar aqui o roteiro que eu fiz para não me perder, né? Porque às vezes a gente se perde, né? Quando a gente está cansado, né? Que hoje meu dia foi... Hoje eu só tive tempo de almoçar, meia hora e tomar um banho e vir embora. Meu dia hoje foi assim, né? Mas é o que a gente, né? Quando a gente vai ver pessoas, por exemplo, a pessoa que venceu alguma dificuldade, pessoas que conseguiu sair de uma condição de carência, chegou a uma condição melhor, subiu de patamar social. A gente vai ver quem são essas pessoas, a gente vai ver que essas pessoas focaram a mente dela em algo para poder suprir a sua necessidade. Ela focou. Alguém já ouviu falar de Davi, que derrotou Golias? Golias. Quem era Golias? Era uma pessoa que chamava que ele era um monstro, né? Para tamanho, ele vencia exército. Ele chegava a vencer os exércitos. Só com o porte físico dele e a força que ele tinha, chegava a vencer exército. E Davi não tinha a força dele. Davi era franzino. Mas Davi foi e derrotou ele. Como Davi derrotou Golias? Alguém sabe? Foi com uma pedra, né? Não sei se vocês já ouviram falar o que é sonda. Uma fonda. Fonda é uma tira de couro, onde se coloca na ponta dela, tem um encaixe onde se coloca uma pedra, gira, adquire força na pedra e atira essa pedra. Foi assim que Davi derrotou Golias. Mas por que ele derrotou Golias? Aí é o porquê dele ter derrotado Golias. Porque ele focou no ponto fraco de Golias. Então ele, muito menor, menos força, derrotou Golias. E nós focamos no problema? Será que nós focamos naquele ponto fraco nosso, das nossas necessidades? Ou a gente fica esperando que alguém foque? O que faz com que a gente foque naquele ponto capital, é a necessidade.
A nossa necessidade é que faz com que a gente mude. É a necessidade que faz com que um povo se transforme. Para que uma pessoa também se transforme, é preciso a gente ter foco em algo. E a gente muitas vezes esquece. Espera que alguém resolva nossos problemas. Não é isso? A maioria de nós esperamos que alguém resolva e acha que o problema se resolve por si próprio. Por si só ele já se resolve. Não resolve. É preciso nós focarmos no ponto fraco do problema para que a gente possa resolver. Né? Para fazer como Davi, que foi lá e acertou no ponto fraco e derrotou Golias. É a mesma coisa quando a gente derrotar nossos problemas. Temos que focar naquele ponto fraco, onde a gente está necessitando. É difícil? Eu digo que não. É fácil? Eu digo que não. Eu digo que é dificílimo. É dificílimo a gente, né, focar, chegar naquele ponto e encontrar a solução. Né? Vamos ver se a gente consegue focar. Então, das nossas necessidades materiais, né, a gente muitas vezes resolve, às vezes não, mas tem alguma coisa que faz com que a gente saia de um problema e entre em outro. Você já saiu de um problema, resolveu e já caiu em outro? Ou só fui eu? Né? Então, a gente sai do... Por quê? Porque a gente satisfez uma necessidade e a gente quer outra. Né? Então, a gente vai para outra, e estamos insatisfeitos. Sempre insatisfeitos para atingir novos patamares. Né? E esses patamares que a gente vai atingindo, que são os degraus, primeiro das necessidades primárias, depois da satisfação, e depois vai faltando alguma coisa, a gente vai querendo subir cada degrau, que a gente vai em busca de uma coisa que todos buscam, todos não sabem o caminho, que é a felicidade. Né? A gente está buscando a felicidade. Mas, na realidade, isso são das nossas necessidades, que nos falta das nossas necessidades. E o que é que me falta para mudar como ser humano? O que é que me falta para que eu possa me transformar? Tem uma palavrazinha que, de vez em quando, surgem umas palavras, né, que começa a se usar, os psicólogos aí, as pessoas que falam, né, em público, tudo. Hoje tem uma palavrinha chamada resiliência. Resiliência. Alguém sabe o que é resiliência? É a capacidade da pessoa superar problemas. É chamado resiliência. Então, a nossa capacidade de resolver esses problemas. Por exemplo, uma pessoa que tem um problema que a casa caiu. Então, tem pessoas que vai ficar numa situação muito difícil, mas tem outras que não, que tem a capacidade de não. Vai lá e constrói de novo, né? E resolve tudo de novo. Isso é uma pessoa que é resiliente. Então é preciso a gente ter resiliência. Um ditadozinho, hoje até a gente não vê mais quase ninguém falar, né? Que é: levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Né? Quem é mais velho lembra disso. O jovem hoje nem ouve mais essa frase. Né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Quando a gente cai, se levantar. Tem uns que se levantam. Tem uns que tem força para se levantar. Tem outros que não. Fica lá caído. Mesmo alguém dando a mão, ele não quer se levantar. E essas coisas que acontecem não são no lado material.
são do lado psicológico. Então a gente precisa o quê? Se fortalecer psicologicamente. Me falta. Isso é uma falta que nós temos. Tem um amigo meu chamado Heraldo, alguém já conheceu ele, né? Heraldo Emmanuel. Heraldo Simões. Heraldo ele dizia uma palavrazinha. A ciência da paz. Você sabe o que é a ciência da paz? É a paciência. Paciência é a ciência da paz. Me falta a paciência? Será que nós somos pacientes o suficiente? Ou me falta a paciência? Eu lembro bem, onde eu morava, antigamente tinha muitos filhos, né? O pessoal tinha muitos filhos. E de frente à casa que a gente morava, minha mãe tinha 7 filhos, né? E de frente à nossa casa tinha uma senhora que tinha 12 filhos. E os nomes do pessoal era assim, com essa letra A, B, C, cada filho era numa letra. E já estava na L, na letra L. Cada filho, né? Então, para pessoas suprir a necessidade daqueles filhos, era preciso ter muita paciência. Imagine 12 filhos numa casa, a pessoa não tinha uma condição boa, não tinha a condição, pelo menos mínima, de manter a família. Então, era preciso ter muita paciência para suprir a necessidade dessas crianças. E teve um período que o pai ficou doente e não podia trabalhar. Imagine a paciência desta mulher. Ela só costurava. Ela pegava pedaços de malha, emendava e fazia short para vender. Short de criança. Então veja que paciência ela tinha que ter para poder ouvir aqueles filhos na necessidade de comida, né, de vestir. Então é preciso desenvolver essa paciência. Aí é onde a gente vê, né, muitas vezes as pessoas que têm um filho só e estão reclamando. Né? E vive reclamando que falta. Que me falta? Falta paciência. Resiliência ela tinha para superar os problemas. Paciência para ver os filhos crescerem, para não depender dela. Criança que eram, né, essas crianças todinhas, já estavam na letra L. Veja a quantidade de crianças, já estava na letra L, a mais nova, e a mais nova ainda nasceu com síndrome de Down. Veja que resiliência dessa mulher para superar tudo isso e a paciência para manter essa família, educar essa família. Hoje, todos eles estudaram, cresceram e são profissionais, né? Todos. Essa foi resiliente e foi paciente, essa mulher. E hoje é difícil, né, ver pessoas assim, com essa condição. Outra coisa que me falta, outra palavrazinha que a gente vê muito falar, chamada empatia. Empatia. O que é empatia? É a pessoa se colocar no lugar do outro.
Será que está faltando isso? Se colocar no lugar do outro? Jesus fazia muito isso, não era? Ele se colocava no lugar do outro. Ele defendia os fracos, os oprimidos, né? Os escravizados, porque naquela época tinha muita gente escravizada. Então, Jesus era isso. Ele se colocava no lugar do outro. E às vezes as pessoas vê o outro, a necessidade do outro, parece que não está vendo nada. Às vezes as pessoas vai num restaurante, não sei se vocês já viram pessoas pagar por um prato, quase R$ 500 por um prato, que não dá para uma pessoa sentir nem o sabor da comida, tão pequeno que é. R$ 500 por um prato, que daria para uma família comer um mês inteiro. Então a gente vai ver que são pessoas que às vezes, para poder estar no topo da sociedade e as pessoas a seguirem e admirarem, ela às vezes paga R$ 500 por um prato. E aquele prato tem mais enfeite do que tudo, né? Não está pagando, não é pelo valor da comida, diz que é pela arte, né, dos chefes. Como tem pessoas que pagam R$ 35 mil por um vestido. R$ 35 mil por um vestido. E não é lá fora não, viu? No exterior não, viu? Aqui, no nosso país. Enquanto tem pessoas que não têm roupa para vestir. Veja que discrepância que nós temos. O que é que nos falta? A gente falta entender, né, que nós que somos cristãos, será que a gente faltou entender a mensagem de Jesus? Se Jesus prega a igualdade para todos, né, falta alguma coisa, não falta? Então nós também tem uma coisa que a gente ainda não aprendeu, que me falta, o que é o perdão. Como é difícil essa palavra perdão. Será que eu aprendi a perdoar? Será que me falta o perdão? A entender o outro, perdoar o outro por algo que me fez? E ainda falta o auto-perdão. Se perdoar. Será que me falta isso? O auto-perdão? O auto-perdão para poder eu sair da situação, porque tem pessoas que errou uma vez na vida, passa o resto da vida se crucificando e não tem condição de sair daquilo, fica feito de ruminando aquele problema e não toma a decisão de se perdoar e dizer, não, eu errei, reconheço que errei, mas eu vou juntar força e vou sair da situação. Me perdoar, isso é passado, vou começar de novo. Mas muitas vezes a gente fica, né, vendo pessoas que passam o resto da vida, às vezes porque um relacionamento não deu certo, aí não arranja mais outro relacionamento. Porque fez alguma coisa errada, passa o resto da vida se crucificando. Então, nos falta o auto-perdão, né? Será que me falta o auto-perdão? Será que me falta isso? Para a gente conseguir sair de tudo isso, tem uma palavrinha-chave chamado vontade.
vontade. A gente às vezes fica assim, às vezes até quer, mas não tem vontade de fazer as coisas. Parece que falta energia, falta determinação para a gente sair disso. Me falta vontade, me falta determinação para sair disso. Jesus não quer santos. Entendeu, gente? Jesus não quer santos. As pessoas pensam que mudar, se transformar, é preciso ser santo. Não. Jesus não quer santo. Jesus quer seres humanos com pensamentos, vontade e determinação de mudar, de se melhorar, sair de um patamar de conduta para outro, atingir novos patamares. A doutrina espírita explica o seguinte, que quando nós evoluímos, a gente dá um passo no degrau da evolução, a gente não regride. A gente não sai tá aqui e vai voltar. Não, não volta mais não. A gente vai evoluindo, porque a gente já atingiu uma condição que aquilo que fazia com que a gente vivesse lá na base, então a gente já conseguiu um novo degrau, a gente não vai mudar, não volta mais, porque eu já consegui isto, né? Quando eu digo eu, somos nós, tá certo? Nós conseguimos superar tudo isso. Então Jesus não quer santos. Santos só serve para estar lá no altar, né? Está lá no altar para ser adorado e as pessoas verem os santos. Mas Jesus não quer santos. A doutrina espírita também não quer santos, não. Nem santos tem aqui, tá vendo? Ó? Nem santos tem. A doutrina espírita quer pessoas que queiram evoluir. É tanto que diz, se conhece o verdadeiro espírita pela transformação moral e pelo esforço que ele faz para domar suas más inclinações, ou seja, seus defeitos. Então, será que me falta isso? Será que isso que está me faltando? Tem um capítulo do Evangelho que diz, buscais e achareis. Buscais e achareis. Ajuda-te e o céu te ajudará. Buscai e acharei. Batei na porta, ela se abrirá. Então a gente vai buscar, vamos achar, vamos interpretar isso para não ficar assim em dúvida, né? Buscar, essa busca não é material, e a gente muitas vezes se liga às coisas materiais, é buscar transformação, buscar mudança. Quando a gente quer, a gente busca paciência, né? Por exemplo, um atleta está treinando para correr uma maratona, 41.200 metros, que é uma maratona, né? Então ele se prepara para correr essa maratona. Então ele tem que fazer o quê? Se preparar. Quando ele se prepara para essa maratona, ele vai para conseguir, porque se for um da gente correr 41.200 metros, a gente não consegue. Alguém aqui consegue correr isso? Porque não treinou, né? A paciência também requer treino. Quando ele pede a Deus, Deus me dê paciência, aí Deus vai dar o teste. Dá o teste para ver se a gente está paciente, né?
Como é que vai saber se a gente tem paciência ou não? Aí bota do lado da gente aqueles probleminhas para a gente tentar resolver, para praticar a paciência, bota aquele vizinho, né? Bota aquele filho problema, bota aquele chefe que pega no pé, né? Aquele colega de trabalho, mas acho que em Camusim não tem isso não, né? Então é preciso a gente ter, né, essa vontade, essa determinação para vencer. Me falta a paciência. Quando eu bato lá na porta pedindo a Deus paciência, será que eu estou disposto a esses testes? Às vezes é difícil, né? Eu vou ler um trechozinho aqui do Evangelho para... Porque às vezes a gente, para a gente falar, eu não tenho a cabeça assim para decorar muito não, sabe? Não sou o Tiago não, que Tiago decora letra e vírgula e tudo, né? Jesus, quando ele fala para as pessoas, né? Está falando para a multidão e fala também para os discípulos que estão ali em volta. Ele diz, não acumuleis tesouro na terra. Quando ele não acumuleis tesouro na terra, ele está falando de coisas materiais. Não é isso? Coisas materiais. Onde a ferrugem e os vermes os comem, e onde os ladrões os desenterram e roubam. Naquela época o pessoal enterrava a riqueza que não tinha cofre, né? Não tinha lugar seguro, então enterrava em algum lugar para ninguém roubar, né? Só eles sabiam onde estava. Mas ele disse, se enterrar, pode vir os vermes consumir e pode vir um ladrão desenterrar e levar. Acumulai tesouro no céu, onde nem a ferrugem, nem os vermes comem. Porquanto, onde está o vosso tesouro, aí está também o vosso coração. Se a gente se apega a coisas materiais, né? O nosso coração está nas coisas materiais. A gente vai valorizar as coisas materiais. Mas se são valores morais, aí esse a gente está com ele, aí não vai se preocupar, porque ninguém vai roubar da gente os valores morais. Ninguém vai roubar da gente as qualidades que a gente tem. Ninguém. Isso a gente leva com ele. Mas também te leva outras coisinhas também, viu? Aquele ódio que a gente tem também te leva com a gente, viu? Coisa ruim também leva com a gente. E leva para o outro plano, né? Tudo isso. Então Jesus disse, guarde seu tesouro onde não pode ser roubado, nem o verme vai comer, que são tesouros no céu. No céu que fala não é o céu, essa parte que a gente vê o azul, que diz que é lá em cima, não. O céu é o mundo espiritual. Um mundo de tranquilidade, onde a gente não vai tanto se preocupar, porque a gente já atingiu aquela condição. Aí a gente não volta mais para a condição inferior, a gente vai progredindo. Jesus também faz uma citação aqui, é um livro, não sei se alguém já leu esse livro de José de Alencar, Olhai os lírios do campo. É na minha época que era um livro que era exigido no vestibular, né? Hoje não são mais dessa geração, né? Foi da minha geração. Isso. E ele diz, não se inquieteis por saber onde achareis o que comer para sustento da vossa vida,
nem de onde tirareis veste para cobrir o vosso corpo. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Que às vezes a gente fica preocupado, né? Com as coisas, com o que vai comer amanhã, do alimento, das coisas, né? Das vestes, da roupa que a gente vai para a festa. Às vezes ficamos preocupados com isso, mas Jesus não se preocupa com isso, não. Sabe por que ele diz isso? Ele faz uma colocação. Deixa eu ver. Ele diz: observai os pássaros do céu. Observai os pássaros do céu. Não semeiam, não ceifam nada. Nada guarda em celeiro, mas vosso Pai Celestial os alimenta. Não sois muito mais do que eles, que os pássaros do céu? E qual dentre vós o que pode, com todos os seus esforços, aumentar em um côvado a sua estatura? A gente fica preocupado muitas vezes com as coisas. Preocupado. O que é preocupado? Pré quer dizer antes. Ocupar-se antes das coisas acontecer. É preocupação. E a gente vive nessa. Vive? Eu vivo assim. Nós, né? A maioria de nós. A gente vive preso no passado, se martirizando pelas coisas que já passaram, que não tem mais o que fazer, que já passou. Aí fica se martirizando. Aí fica pensando no futuro, o que vai acontecer, o que precisa fazer no futuro. E a gente esquece de viver o dia de hoje. A gente esquece de viver o dia de hoje. Aí, às vezes, a pessoa está em algum lugar, não porque eu estou preocupado com alguma coisa, está numa festa e não está vivenciando a festa. Está pensando amanhã, está pensando no que vai acontecer e fica preocupado, ocupando-se antes do tempo chegar. Jesus diz: não se preocupeis, basta o mal de cada dia. Só basta as coisas de hoje, porque amanhã. Isso não quer dizer que a pessoa não seja previdente, viu? Isso aqui, ele dá o exemplo para que a pessoa não fique preso ao futuro, querendo resolver o problema do futuro e preso no passado, e sem viver o hoje. A gente tem que viver o hoje, o agora. Se a gente está agora aqui, no Centro Espírita, está ouvindo, estamos aprendendo junto, então a gente não vai ficar pensando em outra coisa, porque a gente nem ouve o que está aqui, nem resolve o problema de amanhã, e o que passou já passou mesmo, já aconteceu. Jesus também diz que olhai os lírios do campo. Olhai os lírios do campo. Alguém sabe o que é o lírio do campo? Quando chove, vem as primeiras chuvas, que está um verão grande, vem a primeira chuva. Vocês já viram uns lírios que nascem bem pequenininho? É cor de rosa, uns é lilás. Ele é bem pequenininho. O lírio, ele nasce, em 8 dias ele solta a semente e morre. Em 8 dias. O lírio do campo. Né? Se você pegar aquele lírio e olhar de perto ele, uns é rosa, outros é lilás, outros são brancos. É muito bonito o lírio. E ele diz: olha os lírios do campo. Não fiam, não tecem. Mas Salomão, no reino da glória, jamais se vestiu como um dele. Então não se preocupe com o dia de amanhã. Então ele manda que a gente observe as coisas da natureza,
E o que é que me falta? Me falta observação? Observar a natureza? Observar a minha vida? Falta eu ver os exemplos bons? Seguir o que é bom? O que me falta na doutrina espírita? Me falta conhecimento? Me falta servir? Fazer algo por alguém? O que é que me falta? Aí isso é uma resposta que cada um tem para si próprio. Todos nós temos necessidade de algo e temos necessidade de fazer algo. O que a gente tem que fazer? Sair daqui. Primeiro do coração, depois para a mente. Então a gente tem que pegar isso daqui, trazer para o coração e fazer, que é amor. Amar o outro. Eu acho que falta a todos nós na terra hoje, falta amor. Esse amor que transforma, que remove montanha, que perdoa, que combate o egoísmo, a insatisfação. E o que é que me falta? Falta eu querer mudar. Jesus não forçou ninguém a mudar. Jesus falava, explicava, e cada um absorvia o que ele ensinava e se transformava. E a humanidade, mais do que todas as épocas, precisa desse amor, dessa transformação, que parece que a ordem mundial, né, está de cabeça para baixo. Parece que tudo está fora de lugar. Precisamos ter amor, precisamos perdoar, precisamos nos perdoar e precisamos fazer algo por aquele que estão necessitados. Ninguém é feliz sozinho. Ninguém é feliz sozinho. E nós só seremos verdadeiramente felizes quando fazermos alguém feliz. Ninguém é feliz sozinho. Então, o que nos falta? O que falta para cada um de nós? O que falta para todos nós é seguirmos o exemplo de Jesus. No livro dos Espíritos tem a pergunta: qual é o ser mais perfeito que já passou na Terra? E os Espíritos dizem: vede Jesus. Jesus é o exemplo, Jesus é nosso guia. E nós só entenderemos tudo isso quando a gente desencarnarmos, a gente vai entender, né? Muita coisa daqui. A gente vai entender. Mas aqueles que despertam antes, esses serão os privilegiados, que chegarão lá na espiritualidade e serão recebidos com a bagagem que leva. E essa bagagem não é material. Essa bagagem é o que fica registrado em nossas mentes que a gente fez de bom ou de mal. Isso fica registrado e a gente leva. E é quando vai se perguntar, quando lá chegarmos:
Quantas lágrimas enxugaste? Quanto bem fizesse ao teu irmão? É isso que vai valer só. O resto de material fica. Mas Jesus, né, nos ensina a gente a mudar, se transformar e sairmos daqui com a bagagem melhor do que trouxemos de lá. Porque trazemos uma bagagem. Agora requer nós, cada um de nós, aumentar essa bagagem para levar. E que Jesus nos abençoe. Sim. Leandro, pedi para informar que hoje vai ser o passe coletivo, né? Durante a prece. Hoje é um dia de comemoração, como a gente está vendo ali as coisas. Aí se for o passe, aí o pessoal, né, fica meio atrapalhado, não é isso, Leandro? Então vamos à prece. Vamos elevar nossos pensamentos ao alto, vamos fechar nossos olhos, concentrar nossa atenção na oração. Vamos todos reunir nossos pensamentos, nossos desejos sinceros, para que possamos entrar em contato com a espiritualidade maior, com Jesus. Jesus, queremos te agradecer por mais este dia, por mais este ano que passou nesta casa. Te pedimos, Jesus, que nos ajude a transformar a nossa vida para melhor. Nos ajude a iluminar caminhos. Ajuda-nos, Jesus, a vencer os nossos defeitos, nossos males. Mas te pedimos, Jesus, por todos aqueles que estão passando por dificuldade, em particular nossos irmãos que estão nos hospitais, as famílias que estão em desequilíbrio, e cada um de nós possamos absorver essas energias que estão circulando hoje nesta casa, advinda da espiritualidade que nos assiste nesta casa. Que essas energias possam nos fortalecer durante toda a semana, trazendo paz e harmonia. E que possamos, Jesus, levar essa energia aos nossos lares, em todo lugar que formos, que essas energias possam ser espalhadas. Ilumina a todos os que governam as cidades, os países, e em particular, Jesus, aqueles que estão em guerra, aquele povo que está sofrendo, passando necessidades. Ajuda para que esses governadores possam iluminar sua mente e possa ver o que estão fazendo e o que pode transformar para melhor cada país, cada cidade, Jesus. E que nessa noite, Jesus, possamos somar essas nossas forças mentais e lançarmos esse desejo sincero em favor de todos que estão passando por sofrimento. E que tua paz, Jesus, que tua luz nos ilumine, nos proteja, para que tenhamos dias melhores. Que assim seja. Jesus está no meu coração, Jesus está no meu pensamento, Jesus está na minha vida, Jesus está no meu silêncio. Agora eu sei porque sou feliz, a dor já não me deixa sem crer. Assim a vida é mais bonita, pra cada noite um amanhecer.
O amor pode tudo, transforma o mundo. O amor é assim, eterno e profundo. É chama de luz e estrela a brilhar. Jesus é o caminho.